Muito bom dia, então, graça e a paz do Senhor. Nós vamos estudar a Bíblia, a palavra do nosso Deus. Falaremos sobre o perigo de se negar a Deus, baseado no Salmo 14. Por favor, abra sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 14. Diz o insensato do seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam a abominação, já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem. Não há um sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo como quem come pão, que não invocam o Senhor? Tomar Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó, e Israel se alegrará. Salmo de Davi. Uma palavra de oração. Senhor, obrigado pela tua palavra revelada. Revela agora no nosso coração, Senhor. Precisamos compreender, entender a tua palavra, a tua mensagem. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, como falei, vamos falar sobre o perigo de se negar a Deus. Meus prezados, vivemos numa época de negação de Deus. Isto abre espaço para todo tipo de permissividade, corrupção, perseguição, destruição e autodestruição. Vivemos em dias de ideologias nefastas contra a família tradicional, contra as nossas crianças, com a famigerada ideologia de gênero, contra a vida, isto é, o aborto generalizado. As pessoas que negam a existência de Deus não estão preocupadas com a moralidade. Se não existe Deus, então não há com que se preocupar. Se preocupar com a moral, para quê? Se nós não vamos prestar contas a ninguém. Então, se é assim, nós podemos fazer o que bem entendermos, o que bem vier à nossa cabeça, porque não temos nenhum compromisso com uma autoridade maior, visto que eu não reconheço Deus, que é o meu Criador e aquele que norteia a minha vida e aquele que exige que eu viva uma vida que agrada a Ele. E aí a gente pode dizer aquele ditado, que inclusive é bíblico: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Que está lá em 1 Coríntios 15, 32. Então, o perigo de se negar a Deus. Vamos então estudar esse salmo de forma mais detalhada, para nós vermos quais são os perigos de se negar a existência de Deus ou simplesmente negar a Deus. Porque tem muita gente que ainda que creiam em Deus, essa gente vive como se Deus não existisse. Então está negando Deus ou negando a existência de Deus. Então, em primeiro lugar, negar a existência de Deus é insensatez. Veja então, por favor, no primeiro versículo, diz assim: diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. É, no mínimo, então, insensatez negar a existência de Deus, pois foi Deus que nos criou. Aliás, não existia nada e Deus já existia. Deus sempre existiu. Deus não foi e não será. Deus é. Deus é de eternidade a eternidade. Deus sempre existiu na sua autoexistência, soberania, na sua beleza, no seu amor próprio, em perfeita harmonia, Pai, Filho e Espírito Santo. E Deus não precisa
de nada, nem de ninguém para se completar. Deus é completo em si mesmo. Deus é feliz consigo mesmo. Ele criou tudo que criou, não foi para se completar. Ele criou tudo que criou para a sua glória, para o seu louvor, para a sua exaltação. E se ele não tivesse criado nada, ele continuaria sendo Deus, feliz como era, perfeito, eterno, soberano como era. No entanto, ele resolveu, soberana e livremente, criar todas as coisas. Criar a mim, criar você, criar o cosmos, criar todos os animais, toda a natureza, o céu, terra, mar, tudo que existe foi criado por Deus, para a glória de Deus, para a glória dele. E ele é Deus. Agora, tem gente que se aventura a dizer que Deus não existe. Ora, quando o Senhor Deus nos criou, ele nos criou para vivermos em comunhão com ele e nos submetermos às suas regras, à sua orientação, à sua lei, à sua palavra. Quando o Senhor Deus criou o primeiro casal, ele os colocou num jardim, conhecido como Jardim do Éden, lugar de delícias. Então ali tinha tudo, tudo do bom e do melhor. O homem poderia desfrutar e desfrutava. E se não bastassem essas coisas maravilhosas que Deus fez, que Deus criou para o homem, para o benefício da humanidade, o próprio Deus aparecia a ele, aparecia ao homem, e o homem desfrutava da companhia agradável, benéfica, gloriosa, bondosa do Senhor Deus. O homem tinha comunhão com Deus. O homem tinha o privilégio de receber a visita augusta, benfazeja, benéfica, gloriosa do Deus vivo. E o homem era abençoado por Deus. Quando o Senhor colocou os dois, quando Deus colocou o homem e a mulher lá no jardim, o Senhor deu uma proibição, que está lá em Gênesis, capítulo 2, 16 e 17. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Foi uma proibição clara. O Senhor disse para que eles não comessem de um determinado fruto. O objetivo era apenas um teste, para ver se o homem iria obedecer ao seu Criador. E acredite, o homem falhou miseravelmente. Pecou, comeu do fruto proibido, quebrou a lei de Deus, ofendeu a Deus. E claro, morreu. A morte dele, primeiro foi a morte espiritual, ou seja, afastamento de Deus. Depois veio a morte física. Né? Antes da morte física, os sofrimentos da vida. Ele, toda sua descendência, que somos nós. Nada do que passamos, passamos por acaso. Tudo que passamos, passamos por causa do nosso pecado. A consequência do pecado é a morte. Além, é claro, das dores, dos sofrimentos, das pandemias, das guerras, dos assassinatos, da pobreza, do sofrimento que a gente vê no meio das crianças, dos adultos, por toda parte. Tudo isso é consequência do nosso pecado. De que se queixa o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados, diz a Bíblia. Portanto, quem é a culpa? De quem é a culpa de tudo de ruim que acontece? A culpa é nossa, é minha, é sua, é de toda a humanidade. Portanto, houve este mal terrível. O homem caiu da graça. E aí o Senhor Deus levanta os seus profetas para dizer que o homem se arrependa e se volte para Deus e não negue a existência de Deus sob pena de o problema piorar, sob pena de morte eterna. Porque veio a primeira morte, a separação, a segunda morte, a morte física, a terceira morte é a morte eterna. Caso o homem não se arrependa, ele perecerá para sempre. É preciso, então, fé e arrependimento. O Senhor Deus manda o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, a fim de que o homem creia e volte-se para Deus por meio do seu Filho, que morreu numa cruz para pagar os nossos pecados. E desta forma o homem terá vida. O Senhor diz, o Senhor apresenta para o homem, eu te apresento a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, para que vivas. De maneira que aquele que continua negando a Deus,
Essa pessoa está correndo um perigo iminente de destruição eterna, de morte eterna, que é a separação para sempre de Deus. E quando eu falo destruição, eu não estou falando eliminação, desaparecimento, eu estou falando sofrimento eterno, que está garantido na lei de Deus. Continuando então aqui o nosso estudo, negar a Deus abre porta para a corrupção. Como diz o primeiro versículo, corrompem-se. Nós vemos como a corrupção está generalizada, especialmente no nosso país. A corrupção está por toda parte, está no coração do homem, o coração do homem está corrompido. Mas eu queria falar da nossa realidade. Nosso país está absolutamente infestado de corrupção, em todas as áreas, no meio religioso, no meio político, no meio policial, em todos os aspectos, em todas as áreas, em todas as facetas da vida humana, a corrupção alcançou. A corrupção está generalizada. E aí, a gente vai para, por exemplo, estamos vivendo neste momento a CPI, que eles chamam CPI da Covid. Por que a CPI? Porque o nosso país tem sofrido, nesses últimos dias, né, nesses últimos meses, não bastasse a pandemia, tem sofrido muito com a corrupção. A corrupção porque as pessoas recebem o dinheiro para aplicar na saúde, e aí eles pegam e desviam o dinheiro. E aí a CPI convoca autoridades, convoca governadores, e eles entram no Supremo para não irem prestar depoimento diante da CPI. O que é isso senão corrupção? O que é isso senão degeneração lá do coração pecaminoso que se afastou de Deus? O que é isso senão uma tentativa de negar a Deus, negar o soberano Criador, negar aquele que nos criou para vivermos uma vida digna conosco mesmos e também com o nosso próximo e com o nosso Deus. Vida de responsabilidade, de hombridade, de honestidade, vivendo para o próximo, socorrendo o próximo e não se locupletando, e não roubando, subtraindo, porque o que nós podemos enxergar aí é que existem gatunos para todo lado. Nós precisamos fugir disso, nós precisamos combater isso, denunciar esta corrupção, esta negação de Deus. Negar a Deus abre porta para a prática de tudo que é abominável e imoral. O texto nos informa, e praticam abominação, lá no primeiro versículo. Homicídios, furtos, roubos, todo tipo de coisa. Por exemplo, vamos dar alguns exemplos aqui. O primeiro homicídio foi dos filhos de Adão e Eva. Um tal Caim que assassinou o próprio irmão, simplesmente por inveja. O ódio tomou conta do coração e ele vai e assassina o seu irmão. Você vai encontrar essa história triste em Gênesis 4:8. O assassinato, por exemplo, de 2 homens por Lameque, um tal de Lameque, porque foi pisado, porque foi ofendido, ele assassinou 2 homens. Olha como ele diz: e disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá: ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque me feriu e um rapaz porque me pisou. Veja, o ser humano hoje, ele não suporta mais sequer ser ofendido, não se suporta mais sequer ser contradito, ele simplesmente sai matando, sai xingando, sai esculhambando, sai fazendo e acontecendo. Simplesmente porque foi ofendido, ele assassinou 2 homens, ele assassinou 2 pessoas. O que é isso senão a negação da existência de Deus? Acais, por exemplo, que foi um rei de Judá, indo mais para frente, ele queimou, assassinou o próprio filho. Ele ofereceu a um Deus, a um demônio, em sacrifício, queimou o próprio filho. O que é isso senão a negação de Deus? Diz o texto, porque
Segundo Reis 16:3, porque andou no caminho dos reis de Israel e até queimou seu filho como sacrifício, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Isso é uma coisa terrível, é um pecado hediondo, é um pecado sem precedentes, um pai assassinar o próprio filho, um pai de graça simplesmente pegar o filho, um filho bebê, porque geralmente eles faziam isso com bebês, e jogar dentro de um caldeirão grande, de um grande local cheio de fogo. Então jogar, sacrificando a um deus Moloque, a um deus pagão, um deus que não existe, que não existia e que não existe, senão apenas demônios. Porque deuses não existem, deuses são criados, são inventados, são fabricados, e as pessoas servem a estes deuses, servem às imagens de escultura, as imagens religiosas que estão na parede são imagens ou estátuas feitas por homens, não são deuses coisa nenhuma, não, essas imagens não podem fazer bem nem mal, o que na verdade está por detrás das imagens é demônio. Então é preciso tomar muito cuidado com a negação de Deus, porque o homem se bestializa. O que a gente vê no mundo animal é que muitas vezes um pai ou uma mãe de um animal pode matar um outro animal, pode matar o seu filhote, e para nós que somos racionais, é uma coisa absurda. O que é isso senão negação de Deus? Ora, os animais protegem seus filhotes, e um ou outro, rarissimamente um pai ou outro, pode matar o próprio filhote, mas isso migrar para a vida humana, para os seres humanos, é inaceitável, é abominável. Negar a Deus é irresponsabilidade. Negar a Deus faz com que as pessoas fiquem sem compromisso. O texto diz assim: já não há quem faça o bem. Os homens não têm compromisso com o próximo mais. Não quer mais fazer o bem, socorrer o próximo, perdoar, amar, estender a mão misericordiosa. O ser humano não faz mais isso, por quê? Porque nega a Deus. Se eu não amo a Deus, se eu não me comprometo com Deus, se eu não sigo as leis de Deus, a palavra de Deus, então eu não me importo com o meu próximo, eu não me importo com quem sofre, eu não me importo com aquele que é pequeno, que é menor e que carece, que precisa de ajuda, de socorro. Por quê? Porque eu nego a Deus. Segundo lugar, negar a existência de Deus impede o homem de buscar a Deus. Veja, por favor, no versículo 2 do Salmo 14, diz assim: do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Então aqui, quando o ser humano nega a existência de Deus, ele não busca a Deus. E se ele não busca Deus, não tem compromisso com a ética, com a moral, com a justiça, com a hombridade, com a verdade. Por quê? Para quê? Para que compromisso com essas coisas? Se eu não tenho que prestar contas para ninguém que é maior do que eu, se eu não reconheço um Criador na minha vida, um Senhor, se eu não reconheço alguém que possa cobrar de mim, se eu nego aquele que é absolutamente vivo e perfeito e eterno soberano, ainda que eu não veja. O homem nega a Deus porque ele não vê a Deus, mas o fato de Deus não ver não significa que Deus não existe. Porque tem muitas coisas que nós não vemos, no entanto, existem. Agora, Deus é mais real, por assim dizer, do que eu, do que você, do que qualquer um. Porque antes de nós, Deus já existe. Deus é eterno, Deus é perfeito, Deus é soberano. Negando a Deus, o homem se extravia e se corrompe completamente. Versículo 3: todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Aqui então nós temos um texto afirmando que a humanidade caiu,
caiu da graça, quebrou a lei de Deus, nós quebramos a lei de Deus, ofendemos a Deus e deixamos simplesmente de buscar a Deus, de viver em comunhão com Deus, com o nosso Criador. E passamos a viver uma vida ímpia, desnorteada, uma vida extraviada. Pense aí, por exemplo, num rebanho de ovelhas que resolve, por assim dizer, abandonar o pastor, virar as costas para o pastor. O que vai acontecer? Vai haver um extravio, ovelhas correndo para todo lado, fugindo para todo lado, desaparecendo, apostasia, se afasta. Aí o que é que vai acontecer? Perdição, elas vão se perder e vão caminhar, correr para o precipício. Primeiro precipício, elas vão cair. Porque quando uma vai, a outra vai atrás. Então, para não dizer dos predadores que podem encontrar este rebanho espalhado. Os predadores, todas as feras, todos os inimigos, todos os lobos vão destruir o rebanho, vão matar o rebanho. E esse extravio é a apostasia. Eu quero fazer uma aplicação para nós, para a humanidade. Foi o que aconteceu. Nós nos extraviamos dos caminhos do Senhor. Nós nos afastamos dos caminhos de Deus. Nós passamos a viver a nossa própria sorte. E aí estamos à mercê dos inimigos, dos predadores, dos demônios, da destruição, da morte. E eu pergunto, o homem confia em quê? Em quem você confia? Você está confiando em você mesmo? No seu poder? Você tem poder para se garantir? Você garante mesmo que pode ter felicidade nessa vida e na eternidade sem Deus? É impossível. Paulo, então, cita esse texto, inclusive, que todos se extraviaram, todos se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. Terceiro lugar, negar a existência de Deus abre precedente para devorar o povo de Deus. É isso mesmo. Além do que falei, o mal que a humanidade faz por ter abandonado a Deus ainda começa a perseguir aqueles que se voltam para Deus, aqueles que amam a Deus, aqueles que passam a viver para a glória de Deus. O versículo 4 diz assim: acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo, como quem come pão, que não invoca o Senhor? Vamos então para a história. O povo de Deus no Antigo Testamento foi perseguido por um tal de Faraó. Faraó, então, diz a Bíblia, decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. É claro que entra outro rei. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Isso está lá em Êxodo 2, 23. E em Êxodo 12, 41, aconteceu que, ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. O povo sofreu lá no Egito durante 430 anos, ou quase isso. Sofreu debaixo do peso da servidão, debaixo da mão pesada de Faraó. O povo trabalhava como escravo, apanhava, tinha o suficiente, o básico, apenas o básico para não morrer. Claro, muitos morreram de fadiga, de tanto sofrer, muitos sofreram de tanto sofrer ali naquela servidão, naquela escravidão. Então, eles foram perseguidos. Os cristãos foram perseguidos, por exemplo, pelos judeus. Os cristãos foram perseguidos por Herodes. Não estou me referindo prioritariamente ao Herodes o Grande, o primeiro, que também perseguiu o povo de Deus, queria matar o Senhor Jesus Cristo. Depois veio um tal de Herodes, que mandou matar, por exemplo, a um dos apóstolos do Senhor, chamado Tiago, e promoveu uma grande perseguição na sua época. O povo perseguiu a igreja do Senhor, né? Os ímpios perseguiram a igreja do Senhor na Idade Média.
matando centenas e milhares, queimados vivos, né? Para não falar que no Império Romano, no início da era cristã, houve muitas perseguições e centenas e milhares de mortes. Também o povo cristão, o povo de Deus, foi perseguido pelos ímpios, pelos pagãos na Idade Moderna. E depois, no século XX, o século passado, que foi uma chacina mundial, foi uma morte generalizada, perseguição aos cristãos, especialmente pelo comunismo, e a perseguição na atualidade. Existe uma grande perseguição na atualidade. A igreja do Senhor é perseguida, e muitos países até hoje são perseguidos. Porém, os que perseguem o povo de Deus deveriam tremer de pavor. O versículo 5 diz assim: tremer-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Então, aqueles que perseguem o povo de Deus deveriam refletir muito e tremer, porque Deus só está aguardando o momento para dar o veredito final. Herodes, por exemplo, morreu comido de vermes, que está em Atos 12, 23. Os que negam a Deus não podem impedir a bênção do Senhor ao seu povo. Vamos ler os últimos versículos para nós concluirmos. Versículos 6 e 7. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. O perigo é grande e iminente de quem nega a Deus. Corrupção, apostasia, perseguição, destruição, autodestruição e, com certeza, morte eterna. Que Deus nos livre de todos os perseguidores, de todos os que negam a Deus, de todos os ímpios que negam ou a existência ou negam a Deus com as suas atitudes, com as suas palavras, com a sua falta de compromisso com a palavra de Deus, com o Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós, a igreja do Senhor, o povo de Deus, que o Senhor nos guarde e nos livre e nos ajude a reafirmarmos a nossa fé, a amarmos o Senhor, a servirmos o Senhor de todo o nosso coração e a segui-lo de todo o nosso coração. Oremos concluindo. Senhor, obrigado pela tua palavra. Aplica, Pai bendito, em nosso coração. Muito obrigado, porque o Senhor graciosamente nos livrou da condenação eterna, mandando o seu Santo Filho para pagar os nossos pecados e nos reconciliar contigo mesmo. Muito obrigado, Senhor. Somos felizes por isso. Oramos, Pai, por este nosso país, pedindo que o Senhor tenha misericórdia. Que o Senhor abençoe aqueles que têm boas ideias e boas intenções. E abata, e neutralize, impeça o progresso da impiedade, Pai. No nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que vive e reina para sempre. Amém.